tem a ver com essas crianças que vieram aqui, tem a ver com as pessoas que talvez a gente convive todos os dias, algumas a gente até dorme do lado. Hoje a gente vai falar sobre família, um assunto que é sensível, pode ser talvez difícil para muitos de nós, porque nesse lar, nesse núcleo que Deus nos colocou, que a gente não escolheu, muitas vezes requer muito da gente, para a gente poder continuar, perseverar, continuar amando, né? E não um amor simplesmente de tolerar um ao outro, mas uma resposta ativa de amor, de respeito. Então eu gostaria de... Eu não tenho uma introdução muito longa, a gente já vai ler o texto, mas eu queria chamar a atenção de vocês para prestar atenção, porque esse é um assunto que tange a todos nós. Talvez a sua família seja quebrada, talvez você não tenha tido um pai, uma mãe, talvez hoje você se sinta só, não viva com a sua família todos os dias, você já mora sozinho, eu não sei qual que é a sua história, mas você faz parte de uma família, seja ela quebrada, distante, seja ela perto, abençoadora, e também dentro dessa família maior, que é a família de Deus. Então, concentre o seu coração, pede aí para Deus dar foco, dar atenção para que o Senhor venha falar a nós igreja, mas também nós que somos parte de uma família física que Deus nos inseriu. O texto de hoje, a gente já está quase finalizando a série em Colossenses, a gente já vai entrar no capítulo 4, mas a gente está no finalzinho do 3 ainda. Nós vamos ler os versículos 18 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1. E a palavra de Deus fala assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Esse é o texto de hoje. E nos versículos anteriores das pregações passadas, nós vimos que Paulo trabalhou a ideia da nova humanidade em Cristo. Humanidade essa que no centro é a mutualidade. Não há grego, não há mais judeu, não há incircunciso, não há circunciso. As características terrenas que nos distinguem e muitas vezes nos separam, agora no reino de Deus, nessa família que nós estamos aqui hoje, os irmãos que vocês estão aí sentados ao lado, muitos de vocês estão em família, mas a gente está dentro de uma família maior, que é o reino de Deus. Então essas diferenças, elas não fazem mais tanto sentido e não tem mais tanta relevância.
nessa nova família. Então assim, Paulo constrói a ideia da família espiritual do reino de Deus. Só que agora nesse trecho, Paulo trabalha com a dimensão da família física, nossa família terrena. E aqui especificamente do contexto da época dos Colossenses. Esposas, maridos, pais, filhos, senhores e escravos. Escravos que também faziam parte dessa configuração de família na antiguidade. Se existe uma instrução para lidar com a família física, se existe um guia, uma admoestação específica para como a gente trata os nossos cônjuges, como a gente trata os nossos pais, como nós tratamos os nossos filhos e assim por diante. Isso significa que na nova identidade de Cristo, pertencer à família de Deus não elimina e não isenta a importância e a relevância das nossas relações familiares terrenas. Como nós vimos no decorrer dessa série de mensagens, os colossenses estavam sendo levados a desvalorizar Cristo por ensinamentos equivocados. Olha, para você se livrar de aflições, você não precisa de Cristo necessariamente. Olha, você pode fazer aqui um ritual, uma coisinha e tal, para você se proteger, para você se livrar das aflições. Ou seja, Cristo passa a perder valor com esses ensinamentos equivocados. E isso estava conduzindo esses irmãos também para uma distorção de uma visão e uma prática dos relacionamentos entre os irmãos em Cristo daquela comunidade, mas também potencialmente levando-os ao mesmo erro no núcleo familiar. Se os colossenses estavam tendo dificuldades de acolher os diferentes, dando preferência e excluindo outros, quanto que faltava então para isso acontecer dentro de casa? Se fora de casa eu estou tratando as pessoas de acordo com a quantidade de dons, dando mais importância para uns e rejeitando outros, se o meu coração leva a fazer isso com os que são de fora, então qual que é a distância que falta para eu fazer a mesma coisa com a minha família, para aqueles que eu convivo todos os dias? No texto aqui que nós lemos, Paulo ele não cita nenhum problema familiar específico. Ele não fala assim, olha fulano, você que rejeitou o seu pai, olha aqui essas as minhas instruções. Olha fulano, você que está sendo rebelde contra os seus pais, ou talvez escravo, você que está sendo rebelde ao seu Senhor, olha só o que eu vou dizer para você. Não, Paulo ele não fala algo nesse sentido. Talvez a gente pode inferir ao texto que ele ouviu falar de algum caso assim e levou ele a escrever isso. Mas sobre todas as coisas, Paulo ele queria que os cristãos eles entendessem como a sua nova identidade em Cristo deveria afetar e transformar as suas relações dentro da igreja, mas também dentro de casa. Aqui esse ensino, essa admoestação ao tratamento familiar é um reforço que a nova identidade em Cristo ela deve transformar tudo. Especialmente nesse contexto greco-romano,
onde o modelo familiar era o patriarcado, onde o marido, o pai, o senhor era responsável por governar. Essa era a palavra. Governar a família, um modelo que era quebrado, falho, não redimido e com Cristo no centro. Tinha, então, o potencial de ser inundado e cheio de falta de amor, abuso e rigidez. A preocupação desses modelos familiares, ditos códigos familiares da antiguidade dessa época, eles se restringiam a uma administração eficaz da família. Família que era um elemento importante, e hoje ainda é, né? Talvez estão querendo quebrar isso, mas hoje continua sendo um elemento importante da sociedade para o Estado. Então eu preciso construir um modelo de família eficiente. Então eles estabelecem o pai como aquele que vai liderar a família toda. Mas, como eu disse, um modelo que falta uma coisa, e falta tudo: Cristo. E quando eu não tenho o pleno entendimento da minha nova identidade de Cristo, da nova humanidade em Cristo, de duas opções, uma: ou eu sou levado a um extremo de um abuso de autoridade, me colocando acima da minha família, ou eu desvalorizo a minha família terrena, distorcendo o reino de Deus, descartando as regras familiares terrenas, tratando-as equivocadamente e de maneira simplista, como mundanas. Não, Deus me pediu para me preocupar com as coisas do alto. Poxa, então as minhas relações aqui no mundo não importam. Nada disso importa. Isso aqui é mundano. Paulo então convida os colossenses, e a gente sabe como Paulo convida as pessoas a refletirem daquele jeito, a olhar para as suas relações familiares. Será que eu estou sendo uma esposa, uma parceira que aceita a liderança do meu marido? Será que eu tenho sido um marido abusivo, ríspido e sem amor? Como filho, será que eu estou sendo desobediente e rebelde? Como pai e mãe, será que eu estou sendo muito duro, muito rígido com meus filhos? Eu estou os chateando o tempo todo? Será que eu sou um escravo que só obedece e serve bem quando o meu Senhor está de olho em mim? E como senhor de escravo, será que eu estou sendo severo demais e tratando com injustiça os meus servos? São essas perguntas que esse trecho da carta levou os leitores originais a fazerem a eles mesmos e que também devem causar o mesmo efeito em nós hoje. Quando eu era criança, por causa do ministério dos meus pais, nós moramos em Salesópolis, fica aqui, quanto tempo vocês fizeram? 1 hora daqui. Morava em Salesópolis por causa do acampamento Shalom, acampamento esse que a Xie vai servir durante essa semana, juntamente com Joel na cozinha. Os meninos aqui voltaram só para estar conosco no culto, mas eles vão servir nesse acampamento durante essa semana. A Xi especificamente vai trazer a palavra para essas crianças, um ministério precioso, e que eu gostaria só de abrir esse parênteses para a gente lembrar em oração desses nossos irmãos que estão lá servindo. Tem alguns outros jovens que estão lá, ficaram por lá. Mas eu morava nessa cidade, que fica 1 hora daqui, Salesópolis. Eu acho que todos aqui conhecem a cidade. Nascente do rio Tietê, cidade pequena,
E eu não ficava na cidade, a minha família não ficava na cidade, mas ficava um pouco afastada, perto desse acampamento, na zona rural. E a gente ficava longe, né? A cidade mais próxima que tinha uma Holiness, talvez seja aqui, e São José dos Campos, que fica mais ou menos equidistante. Então essas foram as igrejas que nós frequentamos, né? Suzano é a última igreja, a segunda que frequento até hoje, que faço parte. Mas antes, por um tempo, eu também, a minha família ia para São José dos Campos todos os finais de semana. E durante essa época, muitas vezes meus pais me deixavam ficar no final de semana na casa de alguém da igreja, geralmente na casa que tinha algum amigo meu, né? Em São José, geralmente fazia um rodízio entre duas famílias, e aqui em Suzano também. Ficava na casa de irmãos que hoje não estão conosco, estão em outra comunidade. Mas eu lembro que foi nessa exata fase que eu entendi que as famílias, olha só que estranho, elas eram diferentes. Que a dinâmica familiar de cada uma funciona de formas distintas da minha. Eu não sei, né? Talvez isso seja algo que todos aqui já viveram alguma vez. Quando a gente sai do nosso círculo familiar, a gente percebe, nossa, aquela família ali é diferente. E no meu coraçãozinho, eu comecei a comparar muito, principalmente o relacionamento paterno entre as famílias. Passei a invejar uma relação que parecia melhor do que a que eu tinha em casa. Já muito novo, com entre 8 e 10 anos, eu concluí que tinha uma família disfuncional. Olha só que maluquice. A conclusão de um molequinho de 8, 10 anos. Porque a minha família não era parecida com a outra que eu convivia só nos finais de semana, eu achava que eu era o errado da história, que a minha família estava errada. Passavam pensamentos na minha cabecinha pequena e falha, quem dera eu pudesse ser dessa família aqui. Eu não teria que fazer isso ou aquilo, seria mais fácil, seria melhor. Desde pequeno, o meu coração pecaminoso tinha essa tendência de querer quebrar ou fugir daquilo que Deus estabeleceu, da família que Ele formou e me colocou. E é lógico que eu não fiz nada, né? Se eu tivesse feito, eu não estaria aqui provavelmente. E eu nem teria coragem de fazer alguma coisa com aquela idade. Mas, se uma criança, um exemplo que está aqui na frente de vocês, já possuía uma inclinação, imaginem só quando a gente expande isso para uma sociedade inteira. Os problemas familiares, eles certamente tomaram outras formas, desde o conteúdo da carta que nós lemos até hoje. Os problemas se transformaram, ficaram talvez muito mais cabeludos. Família sempre foi um assunto complexo, mas hoje a proporção da complexidade foi para um outro nível. E não um nível acima, mas um buraco lá embaixo. Falar sobre assunto hoje é pisar em ovos, e eu estou aqui nessa exata posição. Sendo transmitido online, e que essa gravação ela vai ficar ali disponível para qualquer um ver.
E se a gente tivesse um alcance relevante na internet, né, se a nossa igreja fosse famosa na internet, muito provavelmente nesse exato momento eu já estaria sendo criticado por todos os lados. Talvez julgado como um isentão que não vai tocar no assunto, ou talvez aquele que é conservador demais. Não, ele vai defender, de novo esse papo da família conservadora. E sim, eu não vou entrar nos pormenores do assunto, porque o nosso problema principal, desde a antiguidade até hoje, continua sendo o mesmo: o afastamento e o abandono a Jesus Cristo. Irmãos, é verdade que existe um ataque frontal aos valores do reino. É verdade que estão destruindo os padrões morais e éticos da família. Mas eu vou falar com muito cuidado e muita cautela. Eu queria que vocês escutassem da mesma forma. Os movimentos do feminismo, queer, LGBTQIA+, eles são genuínos em buscar equidade. A luta contra a opressão, contra a violência, contra o preconceito, a busca por direitos civis. É genuíno essa busca e essa luta. Mas a questão aqui é que Cristo não entra nessa equação. Cristo não é colocado nessa conta, nessa busca e nessa luta para chegar numa solução. E por isso é fácil, é natural quebrar os valores que Ele estabeleceu. Se Jesus não tem autoridade na minha busca, não há razão alguma para eu seguir os seus padrões. Não há razão alguma para eu obedecê-lo e para seguir padrões estabelecidos. E nessa realidade, a forma de combater o machismo não é redimir as relações que já existem, não é tratar o relacionamento que já existe, mas é descartar aquilo que foi estabelecido, distorcer o padrão e assim destruir e se rebelar contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, se existe o machismo, família tradicional, não pode existir mais a família tradicional. A solução, quando Cristo não existe nesse meio, vamos buscar paz na família, vamos cultivar amor na família. Não, é destruir, é começar do zero. E todos nós aqui, seja em menor exposição ou maior influência, todos nós somos pressionados e influenciados por essa realidade que eu acabei de citar. Da mesma forma que os colossenses eles estavam sendo influenciados pelos ensinamentos e a cultura da época, hoje, a nossa igreja também sofre interferência de tudo isso que falei e mais um pouco. E aqui é importante dizer que o assunto não é sexualidade, mas como que tudo isso tem feito a igreja reagir. Qual é a reação das famílias dentro da igreja? Mas como eu mesmo contei sobre a minha infância, não precisa de tanto assim para a gente pensar em desistir de família.
Basta um coração falho e pecador. E você? Como está o seu relacionamento com a sua família? O que as pressões externas têm, aos poucos, influenciado você a pensar em desistir da sua família? Talvez não fugir de casa, talvez não se divorciar, mas tratar com frieza, tratar com indiferença, não mais lutar pelo relacionamento de vocês. O que não só as questões de gênero, mas o individualismo tem influenciado a sua família? Como que está o meu tempo à mesa, nas refeições? Esposa, será que vocês têm tratado o seu marido como ele deve ser tratado? Maridos, vocês estão demonstrando amor às suas esposas? Filhos, vocês têm honrado seus pais em obediência? Pais, vocês estão tratando os seus filhos com amor, com paciência? Se há algo que está ruim ou defeituoso nas suas relações familiares, Paulo diz para mim e para você: olhe para Cristo. Torne o seu Senhor mais uma vez nesse relacionamento específico. Fique debaixo da sua autoridade. Siga aquilo que Ele já estabeleceu. É sobre essa pedra angular que Paulo constrói suas instruções às famílias de Colossos. Um código familiar transformado pelo senhorio de Cristo. E Paulo ele começa com as esposas. Colossenses 3,18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. O modelo de família apresentado aqui fala de uma sujeição da esposa ao marido. Uma leitura no mundo contemporâneo que é feita com olhos tortos. E aqui eu volto para a influência talvez do feminismo, do individualismo. Como assim me sujeitar ao meu marido? E é por isso que eu vou levantar aqui 3 pontos para a gente chegar no ponto ideal, um ponto de equilíbrio desse ensino. Primeiro, sujeitar-se é reconhecer uma relação de ordem estabelecida por Deus. Portanto, se a esposa ela se sujeita ao marido, é porque primeiro ela se sujeitou a quem? A Deus. A obediência da esposa em se sujeitar ao marido é reflexo da obediência que ela tem àquele que é maior, ao Senhor que é maior e supremo. E o que isso significa? Então, se o marido ordenar a esposa que ela faça algo contrário à palavra, contrário à vontade de Deus, e ela assim desobedecê-lo, não significa nesse caso aqui necessariamente que ela deixou de reconhecer o seu marido como cabeça. Mas ela não considerou o seu marido como o cabeça supremo, que é Cristo. Segundo, a sujeição parte do pressuposto que a família ela está dentro de um ambiente cheio de amor, considerando a exigência de que seus maridos amem suas esposas. E esse amor aqui do marido, muitas vezes, vai significar
que ele precisa também se sujeitar às necessidades e desejos da esposa. E terceiro, a sujeição pode assumir formas diferentes, conforme a cultura e o contexto. No contexto da carta aos Colossenses, como eu disse no começo, era o patriarcado. Era o regime predominante, onde o homem, como marido de uma esposa, pai de filhos, senhor de escravos, ele mandava, governava a família. Então, por exemplo, se um colossense, se um pai, esse pai colossense, fosse lá em casa amanhã, ou sei lá, hoje mesmo, e ele me visse lavando louça e cozinhando enquanto a Vitória está descansando, talvez ele questionaria essa sujeição. Ele olharia para, pô, que homem você é? Como assim, lavando louça, cozinhando enquanto sua esposa está descansando? Então, qual que é a diferença aqui, nesses dois casos? Mudanças de cultura. A nova humanidade em Cristo, ela estabelece um caminho para relacionamentos matrimoniais mais equilibrados, independente da cultura e do contexto. Então, fazer uma leitura machista dessa sujeição é uma leitura equivocada e completamente distorcida. E agora a gente vai para os maridos. Versículo 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. No código familiar do contexto, se a gente exige uma sujeição da esposa, e um grego escutava isso, não, ok, beleza, isso está condizente com o que eu aprendi na minha cultura. As esposas precisam sim se sujeitar a mim. Mas exigir amor dos maridos para com as esposas é algo que rompe com esse padrão. Então, como que a gente faz uma leitura machista desse texto? Se Paulo aqui, se a palavra aqui está pedindo reciprocidade. E para além disso, nenhum outro código familiar da antiguidade descoberto e conhecido fez essa exigência ou algo parecido. Ainda mais com o amor, a palavra do amor aqui que está no texto grego original é a palavra ágapo. Palavra que se refere a um amor sacrificial e abnegado. Uma palavra que não é estritamente usada no contexto cristão, mas ela é notavelmente usada no contexto dos cristãos. Porque é um amor que tem como exemplo o amor de Cristo por nós. Efésios 5:25 fala assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Um amor que o referencial é o próprio Cristo. E que a única vez que ela aparece no livro de Colossenses, ela se refere ao amor de Deus por nós. Então essa instrução de amar as esposas não é tarefa simples. Não é assim, não, a esposa se sujeitou a mim, então eu vou dar alguma coisa em troca. Não. Não é só tratar bem, não é só tratar sem amargura,
mas é negar a si mesmo, é sacrificar suas vontades próprias em prol desse amor e obediência a Cristo. Então a ordem para que os maridos amem suas esposas introduz a revolução que é o amor de Cristo, trazendo a ideia da reciprocidade, que é a marca principal da instrução de Paulo à família no texto de hoje. E agora a gente prossegue para os filhos no versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Aqui o interessante é que Paulo não fala somente aos filhos pequenos, pois o núcleo familiar do mundo da antiguidade era maior do que o nosso de hoje, né? Hoje o padrão é papai, mamãe, filho, no máximo mais um filho, né? Hoje talvez seja isso e não muito mais do que isso. E antigamente, nesse período, dentro de uma mesma casa, existiam filhos adultos, às vezes casados, e os cônjuges moravam juntos também dentro dessa lar, e eles permaneciam sob a autoridade do mesmo pai. E o que Paulo pede a esses filhos? Obediência. E a sujeição, ela é um termo abrangente que também se dá muitas vezes pela obediência. E a obediência, ela necessita que uma parte faça uma ordem, que uma parte ordene algo. Característica que só faz sentido com a relação dos filhos para com os pais, principalmente aqueles mais novos, que não têm ainda muita noção do certo e errado, e que esse sentido não se aplica ao amor sacrificial do marido por sua esposa. Por isso Paulo ele pede aqui coisas diferentes. Esposas, sujeitem-se, mas filhos, obedeçam e obedeçam em tudo. Mais uma vez, essa ênfase em um caráter absoluto da obediência, obedecer seus pais em tudo, pressupõe uma família onde nos pais há temor e amor ao Senhor. Pais que não são abusivos e que não dão ordens que ferem a palavra de Deus. Pois isso agrada ao Senhor, a obediência aos pais, acima de deixar simplesmente os pais felizes, ela agrada a Jesus Cristo. Um comportamento que é esperado da comunidade que reconhece Cristo como Senhor. E os pais, versículo 21, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Mais uma vez, a reciprocidade que entra em dissonância, incompatibilidade com os códigos familiares da antiguidade, agora também entra na esfera parental. Paulo pede algo que quebra com os padrões da família da época. Não irritar os filhos é uma instrução quase paralela com a que vemos no versículo 19, para que os maridos não tratem com amargura suas esposas. Então Paulo ele está dizendo assim: filhos, obedeçam tudo, mas pais, não abusem da autoridade, não provoquem,
e não estimulem uma reação negativa dos seus filhos. E qual que é a reação negativa que Paulo fala aqui? O desânimo. Paulo está dizendo aqui que os pais também são responsáveis pela condução da obediência dos filhos. A forma pela qual eu educo e disciplino meu filho é importante para definir se o meu filho vai perseverar ao longo da sua vida em obediência. Paulo, através dessa instrução, ele não quer ver os filhos das famílias cristãs disciplinados a ponto de desanimarem e simplesmente desistirem de tentar agradar os pais. E agora a gente chega no último membro da família que mais se distingue do núcleo familiar dos nossos dias: o escravo. Versículos 22 a 25. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Além de ter filhos mais velhos e às vezes casados dentro de uma mesma casa, no mundo do greco-romano também possuíam escravos como membros da família. Diferente da escravidade da modernidade que nós aqui no Brasil bem conhecemos, os escravos eles faziam parte integral das famílias. Moravam juntos, desempenhavam papéis diversos, atividades diversas, desde as domésticas, as administrativas. Alguns deles eram até professores e até médicos escravos. Inclusive, Paulo, aqui na carta, ele está se direcionando diretamente a eles. Paulo não fala assim: olha lá, irmão, fala lá com teu escravo para ele obedecer. Não. Ele está falando diretamente ao escravo, e que isso quer dizer que eles estavam reunidos com os outros cristãos da igreja de Colossos para ouvir a leitura daquela carta. Era assim que as cartas eram lidas. A comunidade se reunia e o líder daquela comunidade lia a carta em voz alta, para que a comunidade também recebesse a instrução do Senhor por meio de Paulo. Então, se Paulo está direcionando a eles, significa que, assim como vocês estão me ouvindo aqui, talvez do lado de vocês estava sentado um escravo, uma escrava. O que eu quero que fique claro é que estamos falando de escravos diferentes daqueles que nós, da primeira ouvida que a gente escuta sobre escravo, a gente imagina. Esses aqui eram membros das famílias e se misturavam na sociedade, tinham até certo grau de responsabilidade e autonomia. A escravidão, mesmo assim, era problemática. O escravo, ele assim era visto como propriedade. Existiam, sim, casos e casos de abuso, desumanização, mas não existia o estigma racial que logo vem de início quando a gente escuta sobre a escravidão. E embora hoje, no nosso contexto, no nosso núcleo familiar, funciona de um jeito diferente, tem uma formação diferente, a gente não tem escravos ou servos dentro de casa, esse ensinamento de Paulo continua tendo valor.
pois também nos deixa princípios básicos sobre como todo cristão deve servir uns aos outros. Principalmente porque nessas instruções aos escravos, Paulo, mais uma vez, ele quebra o padrão de como a escravidão ela deve ser vista por meio dos olhos de Deus, de Cristo. E aqui ele também quebra o padrão que ele vai construindo essas instruções anteriores. E ele traz aqui uma série de admoestações mais específicas. Para a esposa, para o marido, para os filhos, talvez 1 versículo ou 2, mas aqui para o escravo. A gente está falando de mais versículos, 22 a 25. E aí, primeiro, a obediência precisa ser sincera. Não somente para agradar aos senhores terrenos, quando eles estão observando. Então, não só na aparência que eu devo servir e obedecer, mas de maneira completa. Não de maneira superficial e hipócrita, mas de sinceridade de coração. Focado na constante vontade de uma conduta consistente para o Senhor, e Senhor com S maiúsculo. Paulo, ele aqui faz a questão de especificar os senhores terrenos, para lembrar os escravos cristãos que eles possuem um Senhor maior. Logo, a obediência, ela é devida àquele que é digno de que se faça de todo o coração, algo que é feito do mais profundo da pessoa, com toda a força viva que nós temos. Segundo, existe uma recompensa que os aguarda pela obediência fiel e sincera, uma herança que é muito bem descrita em 1 Pedro 1, 3 a 5. A palavra diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Os escravos cristãos podiam não ter uma herança neste mundo pelo qual aguardar, mas podiam aguardar algo maior. Podiam ter esperança por uma herança muito mais importante, uma que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A mesma herança que todos os cristãos, incluindo os seus senhores terrenos, também receberão. Terceiro, em contrapartida à não obediência, também existe uma consequência. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Aqui Paulo, de maneira clara, não fala somente aos escravos. Receber injustiça é sinônimo de não receber a herança que falamos agora há pouco. Fala de termos da salvação e do julgamento eterno. Um lembrete, tanto para os escravos quanto para os senhores, que estão debaixo do senhorio de Cristo. Um juiz que não age com favoritismo. E agora eu prometo que está acabando. Essa instrução é longa e exige detalhamento para a gente se atentar e receber com carinho no coração as instruções que o Senhor nos pede
instruções específicas para a nossa família, que, como eu disse no começo, é um assunto sensível a muitos de nós. A gente chega no último versículo, agora falando dos senhores terrenos. Capítulo 4, versículo 1, senhores, deem aos seus senhores, aos seus escravos, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Nesse versículo especificamente, a gente prefere a versão da Almeida Revista Atualizada, que ao invés de dizer, deem aos seus escravos o que é justo e direito, ela tem um sentido mais amplo, fala, tratai os servos com justiça e com equidade. Alguns intérpretes, alguns estudiosos sugerem que Paulo talvez esteja de fato pedindo aos senhores terrenos que tratem os seus escravos como iguais. E essa tese ela é bem aceita, pois como nós vimos lá no começo dessa série, essa carta ela foi levada aos Colossenses por Onésimo, um escravo que Paulo estava enviando de volta a Filemon, que era o seu senhor. E Paulo tem a expectativa de que ele fosse recebido de volta, não mais como um escravo, mas como irmão. Mais uma vez, Paulo, ele quebra o paradigma social e familiar daquele contexto, no qual o escravo ele era visto meramente como propriedade. Certamente não tinha possibilidade de enxergar o seu senhor como igual, ou de ser visto de igual para igual. Os donos de escravos podiam se sentir orgulhosos por sua posição na sociedade e na família. Olha, eu tenho escravos que estão debaixo de mim, eu tenho uma família que está debaixo de mim. Ficariam então tentados a abusar dessa posição, vez ou outra. Porém, eles precisavam lembrar que têm de responder a um Senhor mais alto, Senhor Jesus Cristo. São eles mesmos, escravos de Cristo, como Paulo coloca em 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. A obra de Cristo na cruz nos uniu como irmãos. Barreiras que antes existiam, agora já não importam tanto assim. Não é afinidade, não é cor de pele, não é etnia que nos une, mas Cristo. Da mesma forma, o círculo familiar que você nasceu, foi Deus que estabeleceu. Você não teve escolha de nascer em uma família específica, mas pode escolher redimir seu relacionamento que talvez esteja quebrado, pelo poder daquele que foi capaz de nos unir de uma relação que antes era de inimizade com Deus, para nos tornar filhos e amigos de Deus. O que parecia ser impossível foi feito por Cristo, foi realizado em Cristo. Então creia que Ele pode restaurar a sua família e continuar a sustentando para a glória dEle. Concentre-se nisso, em conservar o amor dentro de casa, em sujeitar-se um ao outro, obedecer em tudo, pois nós fazemos isso para o nosso Pai maior, nosso Senhor Supremo.
Fazemos isso não para lutar contra ideologias, quais sejam elas, ou para defender um modelo específico de família conservadora, família cristã. Mas, acima de tudo, nós fazemos isso em resposta ao amor que temos pelo Senhor. Obedecê-lo. E assim a gente focando nisso, através das nossas famílias redimidas em Cristo, transformadas e renovadas em Cristo, haja transformação fora das famílias, fora da igreja. Vamos nos preocupar primeiro em fazer certo, antes de tentar combater coisas externas. É através disso que a gente combate. É através disso que a gente é usado para que Jesus Cristo transforme o nosso mundo. Coloque-se de pé. Faça essa pergunta mais uma vez no seu coração. Talvez a palavra já lhe fez fazer isso constantemente. Seja qual a posição que você está dentro da sua família, pai, mãe, filho, filha. Ou talvez aqueles que não moram com os pais, mas têm os pais adotivos, os pais de coração, a avó, o avô, o tio, a tia. Faça essa pergunta a você mesmo: será que eu tenho seguido e obedecido aquilo que Deus estabeleceu? Será que a minha nova identidade em Cristo também tem refletido dentro da minha casa? Será que Jesus está no centro de toda a minha vida? Será que não há nada que está longe e que eu estou escondendo de Cristo? Ao fazer essa pergunta, você já talvez tenha a resposta. E com essa resposta, o convite que é feito nessa manhã, para mim e para você, é para que haja agora você e Deus, você e talvez a pessoa em que o seu relacionamento esteja quebrado. Haja um compromisso para um senhorio de Cristo cada vez maior. E que haja movimento, iniciativa da minha parte para que esse relacionamento seja restaurado, esse relacionamento seja mais uma vez colocado no lugar que deve estar.
e ser tratado da maneira que Deus, Jesus Cristo, espera. Convido vocês, irmãos, a fazerem essa oração no seu coração, de compromisso, não a homens, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, se há indiferença nos lares aqui das famílias da Holiness de Suzano, nós pedimos para que o Senhor restaure, para que o Senhor possa tocar os corações, para que o Teu amor possa nos constranger a ponto de andarmos em direção a Ti, mas andarmos também em direção a restaurar esses relacionamentos quebrados. Seja com os nossos pais, seja com os nossos cônjuges, seja com os nossos filhos. Nós oramos para que o Senhor esteja reinando e governando esses lares que tanto precisam da Tua presença. E nós oramos por aquelas famílias que não Te conhecem ainda. Nós oramos por aqueles que a sujeição ao parceiro, aos pais, significa uma sujeição a pessoas que não conhecem a Cristo. Uma sujeição que é complexa. Nada fácil. Mas nós oramos mesmo assim para que o Senhor capacite essas pessoas para que o relacionamento também seja restaurado em Cristo Jesus, para que essas pessoas que não Te conhecem possam Te conhecer e estar dentro também de um mesmo reino, de um mesmo ambiente, cheio do Teu amor, da Tua salvação e da Tua graça. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor guarde essa semana e que possamos colocar, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez no seu devido lugar, no centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.